Não, cultura. Oi, gente, cheguei. Olá, pessoas! Chegamos a mais um episódio, então, do Clube da Não Cultura. E hoje a gente não tá sozinho, a gente tá com a Luísa Bastos. Ela é professora de inglês, bacharel em jornalismo e graduanda em pedagogia. Haja rotina. Nossa, que currículo extenso! Né? E ela só tem 25 anos, hein? Meu Deus, Ela- mulher, como você dá conta disso? Sim, eu juro. Gente, eu também não sei. Ela também dá dicas e faz resenhas no Bookstagram dela, que é o @literamor_, que também tá em formato de podcast com a Lori do Felicitando, né? Isso. Com episódios muito, muito bacanas. Mas fala mais um pouquinho aí, Luísa, de ti, dos seus projetos. Oi, pessoal. Como o Fevi já me apresentou aí, meu nome é Luísa. Eu sou professora de inglês, mas estou me formando pedagoga também. E eu falo sobre romances, principalmente, lá no meu Insta, Literamor. Falo de outras coisas também, porque eu leio outras coisas, mas o que eu mais leio é romance. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz com esse convite de estar aqui no Clube da Não Cultura para falar mais sobre romances, porque é um gênero que mora mesmo no meu coração. Hoje, então, que a gente tá gravando esse episódio é o Dia dos Namorados. E nada melhor do que continuar falando de romance. Mas, antes da gente começar, sigam o @Clube da Não Cultura no Instagram, no TikTok e na Twitch. Isso, também segue a gente na sua plataforma de áudio favorita e não esquece de avaliar o podcast com 5 estrelas de preferência. Dúvidas, sugestões e jobs é no clubedanãocultura@gmail.com. Então tá, gente, na semana passada nós falamos sobre o romance, né, enquanto gênero textual, né, enquanto a escola literária, mas hoje a gente quer falar de romance, relembrar, né, as histórias de amor que a gente gosta, dessa parte do afeto, dos relacionamentos, né, dos nossos chips eternos. E aí eu quero saber, Fevi, vamos começar falando do que aqui nesse episódio? Então, a gente separou alguns tópicos e o primeiro deles, e que eu queria perguntar para vocês, especialmente para a Luísa, né, é como que o romance aconteceu na nossa vida literária, na tua vida literária, Luísa, como é que se tu já começou, assim, gostando dessas histórias de amor, de romance e tudo mais, ou se tu foi descobrindo ao longo do tempo ali, conforme tu ia lendo. Romance romântico está presente, acho que desde o início da minha vida literária, assim, a primeira série de livros que eu lembro de devorar, e eu acho que foi o que me fez leitora quando eu tinha uns 10 anos, foi O Diário da Princesa. E eu Ai, muito bom. comecei pelo terceiro livro, que é o livro em que ela fica com o mocinho, né, que os dois primeiros ainda não tem o Michael, né. Mas foi puramente coincidência, eu fui na biblioteca da minha escola procurar um livro para ler, encontrei lá O Diário da Princesa, A Princesa Apaixonada, e peguei ele sem saber que era o terceiro livro, sem saber de nada. E me apaixonei. Depois eu voltei, li o resto da história e tal, mas foi assim, a série que me pegou para a leitura mesmo. Eu comecei lendo um dos livros mais românticos dela. Então o romance ele tá realmente assim, desde o início da minha vida literária, sabe? E apesar, como eu falei, eu leio outras coisas também, gosto de outros gêneros, mas é o gênero que eu mais leio e ao longo dos anos eu fui diversificando. Tinha uma época que eu lia mais young adult, tinha uma época que eu lia mais romance contemporâneo, mas mesmo hoje, assim, é o que eu mais leio. E tu, Camila? Então, eu não tenho uma história muito romântica com romances, porque o romance enquanto gênero, assim, claro que sim, né? Que eu acho que talvez seja a coisa que a maioria das pessoas leem mais, né? Mas, assim, histórias que a gente vai dizer assim, essa é a história de romance, eu não sou tanto, assim, eu sempre fui mais, que a gente falou, young adult, eu gostava mais dessas histórias, assim, desde adolescente. Mas, na parte de filme, sempre fui mais pro lado do romance, aí que tá, isso é uma coisa curiosa. Porque eu sempre fui muito mais de sempre os mesmos gêneros, mesmos tipos de filmes, mesmas histórias de romance. E nos livros eu já não fui tanto assim, eu já ia pra outras histórias e não ia tanto pro romance. O que é meio estranho, mas enfim. E tu, Fevi? Os filmes eu me.
eu me espelho bastante, né, nesse sentido, eu acho, porque eu sou muito fã de comédia romântica, então É, meu Deus, é tudo pra é, mim. esses Eu filmes também de sou. bem Sessão da Tarde. E eu percebo assim que algumas coisas que eu gosto nos livros de romance vêm muito das comédias românticas que eu assistia quando eu era adolescente. Uhum, Mas eu acho que vai ter um outro tópico que vai dar pra falar mais. Mas é sim. só uma. Antes de tu falar, Fevi, agora a Luísa falou uma coisa que me lembrou o que aconteceu ontem, tá? Eu assisti um filme, comédia romântica bem clichê, assim, da Netflix, que é Combinação Perfeita. Não sei se vocês já viram. É atual ali no Não. catálogo. É um filme, sim, tá? Mas enfim, já sabe tudo que vai acontecer, já imagina, né? Normal. Mas é um filme que eu começava, toda parte do que acontecia, eu começava a imaginar como ele seria como o livro. Eu achei isso bem curioso. Porque eu ficava o tempo todo assim, eu Adoro. ia ter mais detalhes da vida da personagem, eu ia saber mais Uhum. daquilo ali. Então, isso também é curioso, porque eu acho que o fato da gente gostar muito de ler, né, mas também gostar de romance, a gente acaba levando esse paralelo, porque a gente sabe que vai ser mais explorado no livro, né? Então, acho que é mais ou menos Uhum. assim que eu vejo o romance, sabe? Sim. Eu sempre fui de histórias de amor que não são histórias de amor, sabe? Nessa coisa meio tipo, o foco do livro tá em outra coisa, mas aí durante isso tem ali uma história de amor, geralmente o protagonista, né? Tem algum interesse amoroso e tal. Então sempre foi nesse sentido. Mas eu acho que conforme eu fui crescendo, eu fui gostando mais dessas histórias, assim, de relacionamentos e tal. Ahn, Quando elas estão mais relacionadas a, tipo, dramas familiares, essas coisas que é o estilo de livro que eu adoro, né? Então, ahn, uma leitura que eu fiz recentemente, que foi Pachinko, né? Que a gente até falou aqui e indicou. É um livro que ele tem ali o romance, ele tem muito mais, claro, o drama ali daquela família, mas ele ainda tem umas coisinhas de romance, é tão bonito de acompanhar, assim. Então, acho que foi meio que aí, sabe? Eu fui entendendo que eu gostava a partir de outras histórias, assim, que eu lia que foco era em outra coisa. Mas eu queria saber, inclusive, de vocês, as características dessas histórias, assim, que vocês mais gostam, né? A gente tem vários clichês, eu acho, né? E fórmulas, né? Que funcionam para uma pessoa e depois para outra, sei lá. Mas a Luísa, por exemplo, eu sei que ela gosta muito de romances que se passam em outras épocas, né? Ai, sim, eu amo muito romance de época. Eu gosto dessa ideia de que, mesmo assim, em tempos passados, em que a vida era diferente, a vida das mulheres era muito mais difícil, por N motivos, eu gosto de pensar que, mesmo assim, você tinha histórias bonitas, você tinha, sabe, coisas que valiam a pena, né, ter e lutar e tal. Romance de época é uma coisa que, desde que eu comecei, acho que tem uns 4 anos que eu comecei a ler romance de época, eu nunca larguei, assim, eu tô sempre lendo novas séries e tal. E uma outra coisa que eu gosto muito em histórias de romance, né, história de amor, é isso que a Camila falou, que ela ficou esperando no filme, né? Tipo, se fosse um livro, aprofundaria mais na personagem. Eu gosto muito dessa profundidade, assim, de às vezes, poxa, um personagem ali que poderia ser meu amigo, né? Ter uma vida real, uma vida normal, e eu consigo ver mais nuances da vida daquele personagem. Eu gosto muito da profundidade dos relacionamentos, assim. Eu gosto quando os romances pegam um casal e o casal trabalha em cima daquela relação. Não é só, se viram, apaixonou e acabou. Não. Vamos trabalhar essa relação. Por que que eu quero te escolher para estar comigo pro resto da vida? E aí enfrenta um problema e entende que, aqui eu vou ter que ceder, aqui você vai ter que ceder. Então eu gosto dessa profundidade na relação humana mesmo, assim. E é algo que eu gosto de ler nos romances, mas em outros tipos de história também. Eu não li Pachinko ainda, mas outros livros eu gosto muito de ler drama também, e eu busco isso nos livros que eu leio, sabe, assim, essa profundidade nas relações, sejam elas, amorosas, né, de amor romântico, seja relações familiares, de amizade e tal. Então isso é algo que eu gosto muito nos romances. Eu vejo que o romance ele traz muito, ele tá lidando diretamente com o sentimento, né? Então a gente acaba se envolvendo de diversas formas, inclusive se relacionando, né? Então eu acho que é um gênero literário que faz a gente pensar assim, como eu lidaria, né, em determinada situação ou não. Então acho que isso acaba atraindo muito, né? E Camila,
quais são as características, assim, o que tu é impactada em relação a esse estilo? Ah, eu acho que eu faço mais ou menos as mesmas palavras da Luísa, nesse sentido de poder acompanhar todas as nuances de um relacionamento, né? Porque eu gosto, na verdade, de histórias que levem mais pro lado real, né? Sempre comento isso, assim. Então, claro que as coisas vão ser mais floreadas no livro, não tem como a gente trazer a verdade nua e crua sempre. Mas eu acho que o interessante é saber, assim, quando tu tá numa relação, tu vai ter problemas, tu vai ter situações que não são tão boas, enfim. E tu tem que ver como encarar isso nessa relação. Então, eu gosto de ver essas coisas desde quando eu leio um livro de adolescentes, que os problemas vão ser, obviamente, mais bobos, até quando eu leio um livro que as pessoas são mais velhas e elas têm problemas reais. Então, essa coisa de, por exemplo, começa, tá? Passou 10 páginas e de repente aquele homem é o homem mais lindo do mundo, aquela mulher é a mais linda do mundo. E a gente já falou também, eu vi sobre isso. Eu acho que isso cai muito nesses livros de romance, assim, que é sempre aquela pessoa. É óbvio que a gente se apaixona e aquela pessoa se torna assim, né? Muito especial e tudo mais. A gente tá com ela por causa disso, a gente quer ficar com essa pessoa, mas a gente sabe que, assim, não existe isso, né? Tu é o melhor do mundo inteiro, tu é perfeito, o melhor sexo, o melhor beijo, tipo assim, tudo é o melhor do melhor sempre, e às vezes aquela pessoa, tipo, ficou uma vez e já é o melhor. Tipo, algo que não existe na vida real, sabe? Uma coisa, assim, muito fugaz demais. Eu não gosto de coisas assim. Eu gosto que seja natural, assim, que seja construído, que se entenda, que se relacione, que daqui a pouco aquilo que não tá bom comece a ficar bom porque essa pessoa tá se entendendo e que os problemas aconteçam e sejam resolvidos, né, da forma que forem. Então, esses conflitos reais eu gosto muito mais do que a coisa muito fantasiosa demais, sabe? Tipo, eu não curto muito particularmente o que talvez caia na minha primeira resposta, que às vezes tem alguns romances que eu não achei ainda, porque talvez caia muito nesse lugar comum, sabe? Inclusive, Sim. vou acompanhar mais o Insta da Luísa, que eu acho que deve ter boas indicações, para ver algum que eu fique mais vidrada. E tu, Fevi? Seja mais positivo nessa resposta, diferente da Ah, minha. mas então, como eu falei antes, eu gosto dessa coisa de relações familiares, então acaba caindo nesse mesmo feeling, assim. Eu gosto de ver casais bem trabalhados, né? Eu gosto de uma boa história de romance, mas a gente tem que ir para um lado de que o romance se torne mais real, mais palpável, né? Então, porque o que acontece? A gente foi ah, idealizado, né? O amor, no caso midiático, vamos dizer assim, na literatura, no cinema, enfim, ele é idealizado, né? E isso até o Rousseau, né, que é um filósofo, ele fala, né, que um dos maiores responsáveis pela consolidação, é isso, a palavra, consolidação dos ideais é o amor, né? Porque naquela época, né, ele tinha o amor era formalizado pela instituição de casamento e tudo mais, blá, 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 e sempre foi revelado como um propósito financeiro. Então, já começou ali, né, lá muito tempo atrás, o amor ele relacionava dinheiro e era uma coisa que as pessoas queriam muito, e isso foi, né, se transformando, inclusive, midiaticamente, uh, como uma coisa avassaladora, positiva, que as pessoas queriam. Então, tem essa relação, né? Porque dinheiro também é uma coisa que todo mundo quer. Sim. Então, né? Então, criou-se uma cultura, assim, até hoje a gente tem ali os casais que são apaixonantes, o amor à primeira vista, né? Que isso é uma boa pergunta. E aí, vocês acham que essa coisa fica só na literatura ou acontece na vida real? Então, Adriana, vamos lá, Luísa, dê sua resposta. Olha, se acontece, nunca aconteceu comigo. Porque assim, eu acho completamente inviável você se apaixonar por alguém, assim, e se apaixonar e gostar de verdade, que é o que a Camila falou. A gente se apaixona, beleza, mas não existe muito isso de, nossa, eu não consigo viver sem ela, tipo uma coisa meio Éder de Uhum, Bella, sabe? Assim, você é o ar que eu respiro. Calma. Então, você constrói uma relação com tempo, com dedicação, você dedica, né, o seu tempo, a sua energia para aquilo ali. E essa coisa que você constrói não tem como ser feita em um segundo que você olhou a pessoa. Então eu acho que existe atração à primeira vista, obviamente. Você olha, você se interessa e você pensa, nossa, quero conhecer melhor, né, aquela pessoa ali.
Mas aí não é amor, né? É uma atração. Sim. Ah, ela é assertiva, essa mulher, né? Falou tudo e mais um pouco. É sobre isso. Não tem nem o que dizer. Tá, e aí partindo para outro tópico que meio que relaciona, na verdade, que a gente falou ali das características, histórias de amor e tudo mais. Essas fórmulas prontas, assim, essa coisa Friends to Lovers, ahn, o Romance Proibido, Enemies to Lovers, enfim, essas coisas, assim, clássicos do romance, né? Vocês têm um preferido, assim? Eu tenho Enemies to Lovers, uma novidade pro Fevi, a gente sempre fala sobre Não. isso, eu gosto muito. Mas, enquanto escritora, pra escrever eu já não sou tão fã. Eu acho que, pra ser bem escrito, ele tem que ser mais complexo e talvez eu não esteja no momento que eu queira fazer uma história tão complexa. Assim, sincera. Porque eu até comecei um livro recentemente e só comecei e não consegui seguir adiante. Que ele tava bem hypadinho até ano passado, que é o Jogo de Amor e Ódio. Não sei se a Luísa já leu. Tu leu? Li, mas eu li tem um tempo e hoje eu vejo as pessoas criticando algumas coisas, assim, tem falas gordofóbicas e tal, e eu acho que na época eu não tinha tanto senso crítico para perceber, que eu acho que se eu relesse hoje eu não sei se eu ia gostar tanto. Pois é, eu comecei a ler, e aí entra um ponto que me incomodou um pouco a maneira como era abordada aquela questão ali do ódio dos dois. Pra mim não funcionou tanto. E depois eu comecei a ver esses comentários ali, né? E aí eu fiquei mais desmotivada pra continuar. Mas foi uma situação, assim, recente que não me pegou muito aquela história ali, porque eles são colegas de trabalho, eles não se gostam. E daí a menina fica num monólogo eterno no começo do livro, assim, tipo, do quanto ela odeia ele, e ela fica, sabe, esculachando o cara. E daí eu fiquei, né, por que tu não vive a tua vida, sabe? Achei aquilo meio chato, assim. Então, o que eu acho de Enemies to Lovers é o que eu gosto mais, mas eu também acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Uma medida de tu saber trazer aquilo, e aquilo, eles se aproximam, se relacionam, aquilo se transforma em algo legal. Porque assim, se eu tô lendo, começo a ler um livro, nesse caso, né, que a pessoa tá quase assim desejando a morte daquela lá, eu acho assim, pra isso evoluir pro amor, É, assim, vai fica ser complicado. difícil. Então, E então esse tipo tem que ser de. bem trabalhado, né? Tipo, para você acreditar que virou amor. Eu gostava Exatamente. muito, eu sempre gostei bastante de Enemies to Lovers, e eu acho que tem muito a ver com o tipo de filme que eu assisti, assim. Uma das minhas comédias românticas preferidas A da vida, proposta. a proposta, gente, eu Nossa, é muito sei de bom, Sim, cor as né? frases. é Eu ótimo. cansei de rever esse filme. E isso refletiu no meu gosto por romances depois, que eu gosto de Enemies to Lovers. Mas tem muito isso que a Camila falou, assim, não tem como começar uma parada, eu quero matar esse ser humano, porque senão. Ou só se for um É, livro de 800 páginas, porque aí vai dar tempo de virar amor, porque senão. E aí eu acho que nisso. Falando rapidinho de O Jogo do Amor e Ódio, ele foi adaptado e entrou no Prime esses dias, Aham, a entrou no adaptação. Prime Video. É. De repente você vê É, e gosta mais da adaptação. exato, tem muito cara de ser bom pra fórmula filme, sabe? Não sei se talvez o Uhum. livro vai me agradar. Mas eu ainda quero ler o livro, eu quero seguir firme. E, Luísa, me conta qual que é a tua fórmula favorita que tu curte mais. eu só queria, antes de a Não, gente não entrar pode. no É tópico tranquilo. Enemies to Lovers ainda, não, eu só queria dizer que eu gosto de Enemies to Lovers, né? Não sei se é meu preferido, não sei se eu tenho um preferido nesse sentido, assim, mas é um dos que eu mais gosto. E, só que eu gosto quando o Enemies to Lover eles são inimigos, né, por uma questão externa, né, não uma competição, não uma coisa assim. Uma coisa ah, assim, bem Henry e Alex, né? De vermelho e é branco. É isso. verdade, Uma boa, coisa Fefi. que o conflito tá mal Inserido entre resolvido os ali dois. por causa de outras coisas, né? Não por causa deles em si serem arqui-inimigos e rivais ou não gostarem um do outro, né? Às vezes, no caso do Henry e do Alex, né, por exemplo, eles nem se conhecem direito. Então, aquilo é muito mais uma visão que o Alex e o Henry têm deles enquanto personalidade da mídia, né, vamos dizer assim. Mas fala aí, Lu, qual é tua fórmula preferida? Pois é, como eu falei, eu sempre gostei muito de Enemies to Lovers, mas de uns tempos pra cá eu tenho gostado mais de Friends to Lovers, justamente porque dá pra ver um pouco mais esse desenvolvimento. Era uma coisa que quando eu era Uhum. adolescente eu não gostava muito, eu ficava, ai, não é toda amizade que dá amor. Eu tinha essa Eu era birrinha. assim também. Eu era assim.
Mas hoje em dia eu vejo, acho que com a maturidade também, que é tão mais valoroso quando você é amigo da pessoa, né? E Uhum. quando vocês têm uma relação que é construída não só na atração física e tal. Então, hoje eu gosto mais de histórias Friends to Lovers por isso, porque quando elas são bem escritas, você consegue ver com essa naturalidade, assim, de, poxa, eles têm uma amizade boa e um dia olham para um lado e falam, caraca, velho, daria muito certo estar com essa pessoa. Então, o homem, a mulher da minha vida estava aqui o tempo todo e eu não me toquei. Então, hoje eu gosto mais de Friends to Lovers. Então tá. Ahn, E aí Jovem a gente. romântica. Sim, eu gostei. E o próximo tópico é por que gostamos tanto de histórias de amor? Que aí eu acho que vem, né, daquilo que a gente já tinha dito, né, sobre essa idealização romântica. E aí eu trouxe um trecho de uma entrevista da psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, porque ela fala o seguinte numa entrevista para o jornal Nexo. O condicionamento cultural é muito forte. Chegamos à idade adulta sem saber se nossos desejos são nossos ou se aprendemos a desejá-los. Mas estamos vivendo um modelo que não dá conta da realidade contemporânea, que não dá mais respostas satisfatórias. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, assim, porque na literatura, né, a gente ainda tem muito, né, essa coisa que nem vocês falaram de uh, não sendo uma coisa natural, né? E ainda bem que nós temos vários romances que já estão fazendo isso, desenvolvendo melhor os personagens e mostrando o que é um relacionamento verdadeiro e saudável, enfim. Mas a gente está por muito tempo levando uma outra visão, né, de amor romântico, que foi a visão dos anos 90, dos anos 2000, assim. Então agora a gente tá partindo para outra coisa e quero saber como é que vocês veem isso, se vocês concordam, enfim. Eu acho que a virada, assim, do século XXI que a gente vive, né, da gente ter acesso à internet, da globalização e a gente poder acessar todo tipo de mídia, em todos os formatos, é muito boa nesse ponto, porque a gente cresceu, né, assim, acho que a nossa geração, com um padrão muito fechadinho. E hoje a gente tem a opção de ampliar a nossa visão. Então a gente pode escolher assistir séries que não são heteronormativas e ler livros que não são heteronormativos, por exemplo. E a gente já pode abrir a mente, assim, abrir o nosso padrão mesmo para outros tipos de amor, outros tipos de história, né? Essa questão mesmo que eu falei lá no início, que eu tive uma época que eu lia um pouco mais de Young Adult. Hoje em dia eu tenho uma dificuldade de ler porque eu não me identifico mais com esses personagens. Mas por isso eu posso procurar outros livros, livros com personagens até mais velhos do que eu. Então eu acho que o fato da gente hoje ter uma pluralidade de vozes na literatura e a gente ter acesso a elas é muito bom para que a gente possa se apaixonar por outros tipos de história também, seja no romance, seja fora, né? Não, eu concordo, eu acho que A maior convidada, a gente só traz convidados eu juro. maravilhosos aqui, Ai, então gente. é difícil. Não, mas eu ia dizer que, assim, uma coisa que a Luísa falou que é bem interessante é o negócio da gente ter uma representatividade maior no romance, assim como na literatura em geral, eu acho. E eu vejo isso porque, assim, e ainda não é uma representatividade total, né? Porque É. existe ainda muita falta de várias pautas, eu acho, ser incluídas, assim, com naturalidade e tal. Eu acho que Mas, principalmente no que é, qual é a palavra? No mainstream, né? Hoje a gente isso. consegue Uhum. alcançar coisas que são independentes e tal, mas, poxa, seria tão melhor se, né, toda essa representatividade alcançasse todas as pessoas e tal. Sim. E Uhum. fosse mais natural, né? E exatamente o que o Sim, Felipe falou, tipo, não só trazer as pessoas Pra com militar em aquela coisa que cima, elas né? carregam. É, Isso. exatamente. Uhum. E aí eu ia falar sobre um livro da Alice Oseman, que na verdade é o livro de estreia dela, né? Que é Um Ano Solitário, ou Solitaire, né? Mas que é muito interessante porque ela traz uma personagem que ela
é uma personagem romântica, mas ela é assexual. E é um tipo de representatividade que a gente não tem, assim, no geral, né? Então, Uhum. é muito interessante porque é outra forma de ver o relacionamento, outra forma de ver o amor em si, né? Como aquela pessoa se apaixona e tudo mais. É, Então, pode falar, Camila. é inclusive bem, bem diferente, né? Porque a gente tem uma visão, que nem a gente acabou de falar, né? Do amor, do romance, que daqui a pouco a gente tá vendo numa caixinha, às vezes, né? A gente não vê Uhum. sobre outras perspectivas, então é interessante ter esse tipo de representatividade também, né? A gente entender esses amores vividos de diferentes formas. E que bom que as coisas estão mudando, né? Eu digo que aos poucos, Sim. porque podia estar ainda melhor, mas a gente tá indo, tá evoluindo. Sim, sim, total. E a Alice, ela é uma pessoa, né, a Aroace, né, a romântica e assexual. Então é muito interessante, ela Não não sabia, está, né? então não é tipo uma pessoa que foi lá e escreveu sobre, tipo, que não tem aquela vivência e tal. O que, claro, pode acontecer, mas de forma muito respeitosa e com uma leitura sensível e, enfim. Mas é interessante que ela faz parte disso, então ela consegue trazer muito com naturalidade e realidade, né, que é o que a gente tinha falado. E você vê em Heartstopper, né, tanto nos quadrinhos quanto na série, como ela tem uma sensibilidade para mostrar as Ah, coisas. E Uhum, assim, eu assisti Heartstopper e eu pensei, cara, se a minha geração tivesse tido uma série assim, sim. como as a coisas gente teriam seria sido até mais legal. diferentes, né? E Uhum. eu fiz questão de, porque eu dou aula para várias turmas, né? Aula de inglês, um cursinho de inglês, então eu dou aula para criança, para adolescente, pré-adolescente. E eu falei de Heartstopper em todas as minhas turmas de pré-adolescente e adolescente. Eu, Completou. gente, assistam! Porque eu sei que é uma coisa que os adolescentes precisam, né? A gente Uhum. adolescente precisa muito se ver. E às vezes a gente não consegue no que tá ali no dia a dia, né? No mainstream. E Heartstopper faz isso de uma forma muito bonita e muito sensível. Sim, a gente falou, né? Fez um episódio específico porque realmente. Bom, Fevi é fã número um, mas eu vou dizer que eu também posso me considerar muito fã assim, da história. Eu chorei em vários episódios, porque é muito sensível mesmo e muito natural como ela traz as coisas, né? É bem como o Fevi falou, eu acho, porque ela tem aquela representatividade dentro dela, aquela vontade de falar as coisas sem ficar forçando, né? O que é um problema às vezes que a gente encontra também, infelizmente. Mas tudo bem, tá tudo bem. E essa questão da representatividade nos autores, ela é tão importante, Uhum. porque Mas, mesmo quando você tem a leitura sensível, né? É, não é a Quando é mesma uma coisa. pessoa falando da vivência dela, imprimindo a vivência dela ali nas páginas, é completamente diferente para quem está lendo. Porque se você não tem aquela vivência, você consegue sentir muito mais. Eu lembro quando eu li Simon versus, né, Simon e a Agenda Homo a Sapiens, que agenda. depois Uhum. virou Com Amor Simon, que foi o primeiro romance LGBT que eu li. E eu fiquei, assim, realmente maravilhada com aquela história, porque era uma realidade que não era minha, né? Um menino se descobrindo gay na adolescência e tal. E para mim mudou muita coisa. A partir daí eu falei, cara, eu preciso ouvir histórias diferentes. Preciso ouvir de autores diferentes. Porque era muito fora do padrão do que eu estava vendo e eu percebi que eu precisava sair daquele padrão. A literatura tem E esse poder, né, também. Isso é muito bom. A gente vai identificando coisas que a gente não aprendeu ainda, não teve contato ainda e vai buscando isso. é só um pequeno gancho no que tu falou agora, Luísa, sobre isso, que muda muito a nossa cabeça quando a gente se depara com uma coisa assim, né? Da gente ler um autor que abra a nossa cabeça, assim, mais, um autor, enfim. E eu digo porque na questão do feminismo, eu já comentei isso que foi várias vezes, que sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de ler, de entender mais. E quando eu me deparei que eu tava lendo daqui a pouco autores que falavam as mesmas coisas, e aí eu fui para um outro nicho, eu fui ler outras autoras, fui ler autoras negras, por exemplo. E aquilo para mim, pum, na minha cabeça, sabe? Porque foi uma coisa assim, nossa, eu preciso ir pra esse caminho, eu preciso ouvir pessoas que estão vivendo coisas diferentes e que têm outras coisas para me falar e sair do que eu já tô lendo, né? Que é o que tu comentou, que tu lia sempre as mesmas coisas. Então, acho que isso vale para tudo, assim, né? A gente tentar abrir mais a nossa cabeça e os espaços, né, que a gente tá ocupando de certa forma como leitor. E agora, o último tópico que eu botei aqui, o outro lado do romance. Final feliz nem somente com relacionamento, Não. Não! porque a gente tá consumido por livros, né, que falam sobre relacionamentos e tal, e o romance e tal. Só que
alguns têm a ousadia, né, de deixar o protagonista sozinho ou tal. Enfim, histórias de amor que eu não gosto de dizer que não deram certo, porque às vezes dá, de certa forma, né? Às vezes dá certo ali, eles só não ficam juntos, mas deu certo. E, e eu queria saber de vocês o que vocês gostam desse tipo de história, acham que é uma fórmula interessante, assim, que barra um pouco do que a gente está acostumado? Eu acho que é interessante, sim. Eu já li coisas assim e vi filmes assim, então eu acho que tem como tu abordar isso de uma maneira legal, até porque entra um pouco naquilo que a gente falou lá no início, né, que as pessoas têm relações naturais e a vida real é assim, encontros e desencontros. Mas, honestamente, eu gosto de ler histórias que o casal trabalhado ali fique junto, né? Então, eu voto não, eu não quero que eles fiquem juntos. Eu também não consegui pensar em nenhuma, assim, que seja sobre romance e o protagonista e a protagonista fique sozinho no final. Inclusive, uma coisa que eu anotei aqui pra trazer pro episódio é que uma das minhas coisas preferidas no romance é a certeza de que vai ficar tudo bem. É a certeza do final feliz, é saber que eu vou Isso é começar bom. uma história e eu não vou terminar ela triste, sabe? É Que às vezes você verdade. quer um livro pra chorar, mas às vezes você quer só um livro que vai ficar tudo bem, pra você fugir um pouco da realidade. Mas, assim, isso foi algo que eu precisei trabalhar em mim mesma no final da minha adolescência, início da minha vida adulta, porque cresci vendo filme, lendo, né, histórias como Bella e Edward e precisei aceitar que, tipo assim, espera, não é isso que me faz feliz, não é isso que vai me fazer feliz. Minha felicidade não pode depender disso. Então, assim, hoje eu adoro consumir romances, mas eu desenvolvi, assim, essa maturidade de que não é só com romance que a gente é feliz, né, na vida real. Tanto que eu valorizo muito hoje histórias em que a gente tem, como a gente já mencionou, assim, você tem aquela troca em que o personagem percebe que tem algo a ser trabalhado, mas que não é o amor que, digamos, cura tudo, sabe? Tipo, às vezes o protagonista Uhum. tá frente a um trauma, assim, tem muita história assim. O protagonista passa por um trauma e aí encontra o amor e fica tudo bem. Não é assim que funciona. Vamos fazer uma É terapia. verdade. E aí depois você pode ter o amor, mas não é isso que vai fazer tudo na sua vida fazer Às sentido. vezes a pessoa ali que se apaixona pode ajudar a pessoa a encontrar a cura Sim, do que for, né? Mas não necessariamente ser a cura, porque aí é uma responsabilidade jogada nos ombros da outra, né, também. Sim, e indicar aí um a decepção terapeuta, né? que vem é fortíssima, assim. É uma queda muito forte, se, né, frente à decepção. É isso então. E trazendo então a. Ah, eu botei que tu ia chamar o quadro, mas eu fiz um link que. Eu fiz um link aqui com a minha indicação já. Então eu vou dar minha indicação e a gente vai pra anotar essa. Mas eu queria dizer que uma das histórias de romance, entre aspas, né, que no final o casal não fica junto, mas que é muito interessante porque fala exatamente o contrário, né? Fala a pessoa se recuperando de um término. É o filme Alguém Especial, que está disponível na Netflix, que conta essa história, né, de uma mulher que acabou de terminar um namoro. Era um namoro de alguns anos, assim, e, e ela tá passando pelaquela fase de luto pós-término, né? Então, e aí ela, no meio disso, ela decide ir num festival de música que ela ia com o ex-namorado, uh, na esperança de superar isso, e ao mesmo tempo com aquela esperança no subconsciente de querer encontrar ele nesse festival, sabe? Essa coisa, assim. Mas é muito legal, é muito bonita a mensagem desse filme. E tem uma trilha sonora muito boa também. Enfim, indicações de vocês. Eu queria abrir um parênteses e dizer que eu amo esse filme. Quando eu Ele assisti, é eu muito gostei bom, muito, né? me tocou muito, justamente por ser meio que essa jornada dela, assim, de entender que terminou um relacionamento que era muito bom, era muito longo, mas que vai ficar tudo bem, sabe? Uhum. E um outro parênteses, não sei, eu não me lembro, Fê, se a gente já conversou sobre isso. Você gosta da Taylor Swift? Aquela. Sim, eu gosto. E o Então, filme tem uma relação, a né? Taylor Swift, eu não sei se a Camila gosta da Taylor Swift.
Eu amo a Taylor Swift, eu sou muito, assim, a oportunidade de aparecer, eu estou aqui falando. Mas ela viu esse filme e escreveu uma música sobre isso, e é uma música muito Uhum, bonita, é né? Sobre verdade. terminar Nossa! um relacionamento de anos, assim. E aí, olha só, provavelmente tu também já sabe, mas vou trazer essa curiosidade. Enquanto a roteirista estava escrevendo esse filme, ela estava Sim. escutando Clean, da Taylor Swift. Uhum. Então, assim, Um círculo aí, né? foi Uma um inspirou a circo. outra, e hoje a gente Uhum, tem um monte de arte boa. é verdade. Gente, todo mundo que eu conheço amou esse filme, sempre me indica. É um filme muito bem indicado. Tu vai gostar, é a tua Eu cara, eu acho que eu acho. vou gostar, sim. Uhum. E Vai tem o ficar Lakeith mais. Stanfield. É E ele, aqueles, e né? ele também, eu acho que além de ser sobre a jornada dela com ela mesma, tem as amigas, né? Então Sim. também é muito um filme sobre amizade. Ai, eu Acho que vai Uhum. amo. gostar Eu também. choro É, em livro de e amizade, os juro. conflitos das amigas, assim, que é uma querendo começar um relacionamento aí não tá muito. Não sabe como firmar aquilo, tem aquele constrangimento de tipo, ai, será que é namoro, será que não é? Uhum. Enfim, é bem legal. Eu separei um romance de época e eu pensei nele porque, além de Dia dos Namorados, junho também é o mês do orgulho LGBTQIA+. Então eu falei, cara, é esse. É o Guia de Mecânica Celeste para Damas, da Olivia White. É um romance de época sáfico entre duas mulheres, e que uma delas, ela acabou de ver a amante se casando, então ela tá assim, muito chateada, se sentindo super traída e tal. E ela também é uma astrônoma. Ela aprendeu com o pai a ver as estrelas, estudar as estrelas e tal. E apesar de ser mulher e não poder trabalhar nessa área, é uma área que interessa ela. Então ela, precisando ali fugir do interior, né, onde ela tinha toda essa história com a amante, ela aceita um trabalho em Londres para traduzir documentos assim de um astrônomo que acabou de morrer. E quem contratou esse trabalho dela é a viúva dele, que quer, enfim, usar ali aquele trabalho, publicar aquele trabalho. E aí elas, né, sentem ali um negócio. E o romance parte daí. E é uma história que ela é muito legal, porque ela é muito sobre esse romance e sobre essas duas mulheres explorando essa relação numa época em que, né, ser gay, ser lésbica não era bem visto. Então elas tinham que esconder de alguma forma, mas elas querem viver aquele amor, apesar né, dos preconceitos da sociedade. Mas ele também é muito um romance sobre ser mulher naquela época, porque a gente tem uma mulher que é cientista e que tem ali coisas que ela produz que ela não pode publicar no próprio nome. Ela não é levada a sério. Então, ele vai tocar em todos esses pontos, sabe? É uma história que eu gostei muito. Mas fica a minha crítica à editora aqui, porque ele foi lançado só em e-book. Isso me deixa muito triste, porque é uma Ah, história que podia alcançar mais pessoas. Eu lembro uhum. que na época que ele foi lançado, a editora até falou assim: ah, é o primeiro romance, né, LGBT de época que a gente vai lançar, então a gente ainda quer testar para ver se vai ser bem recebido, né, se vai vender e tal. E aí, esse mês de junho agora, eles lançaram um segundo da autora dentro dessa mesma série. De novo, só em e-book. Eu, assim, cara, eu conheço tantas pessoas que leram, eu vejo que as pessoas estão consumindo, e a editora, infelizmente, não está publicando em todos os formatos, porque não sei se é o medo, assim, de, sei lá, né? A gente sabe o país que a gente vive. Mas é uma história que eu queria muito que alcançasse mais pessoas, mas eu sei que nem todo mundo consegue ler em formato digital com tanta facilidade. Então, enfim, Sim. eu gosto de recomendar ela sempre que eu posso, também por isso. Eu tava vendo aqui a sinopse e as avaliações são muito boas, né? Fiquei bem interessado, eu não conhecia. Não conhecia esse livro. E é uma representatividade que eu sinto muita falta dentro do romance de época. São poucos É. autores que têm essa, né, Uhum, tipo assim, digamos, audácia de debater temas LGBT dentro do sim. romance de época. Pois é, né? Eu também não E eu conheço, assim, diria não vejo até, falar. eu diria que a temática de relacionamento sáfico é muito menos, eu acho, na literatura, assim, não sei se é, né, porcentagens e Eu tenho dados, essa mas eu percepção tenho, também. é, e, enfim, né, fica aí também a minha crítica à sociedade, né, aqueles, né, militando. Ai, ai, mas é porque Brasil, realmente melhore. é. Não, mas realmente, assim, eu vejo geralmente quando tem algum lançamento LGBT, enfim, geralmente são relacionamentos aquileanos, né, que são tratados ali entre dois homens.
E as meninas ficam meio assim de escanteio. Então, queria ler histórias sáficas mais, assim, inclusive aceito indicações aí, se você está ouvindo esse episódio e quiser indicar, por favor, né? Estamos abertos aí. Ah, eu vou indicar um filme, uma comédia romântica bem padrão, bem clichê, que é O Plano Imperfeito. Não sei se vocês já olharam, tem na Netflix. Basicamente eles são assistentes, né? O casal que fica junto. E daí os chefes de cada um deles são terríveis, assim, são muito idiotas. E daí eles vão se encontrando, assim, nessas de levar café, ficar até mais tarde no escritório e tal. E eles meio que montam um plano pra juntar os dois e ter paz, né, finalmente. Então, e é legal porque, na verdade, tu tá acompanhando os dois, mas também tem o paralelo dos chefes, né, se encontrando e se gostando e tal. Mas é um filme que até se tornou meio que meu comfort filme nos últimos anos. É meio tipo, eu vou comer alguma coisa aqui, não quero prestar muita atenção, vou botar esse filme aqui. Então eu já olhei ele mais de uma vez, porque eu achei ele, assim, Ele é bem, muito bom. bem leve, bem bom. É um filme que lembra um pouco as comédias românticas antigas, que eu era muito de alugar comédia romântica na locadora, né? Eu era assim, de saúde. E aí me Também. deu essa vibe mais antiga. Então eu indico esse filme. Se você que está nos ouvindo ainda não viu, vale a pena. Esse filme é um fofo demais. É fofinho, né? É bem fofo mesmo. Bom, então a gente chegou ao fim do episódio, né? E antes, né, dos recados originais e oficiais que a gente sempre passa, queria agradecer a presença da Luísa. Foi muito bacana te receber, principalmente falar com uma especialista em romance. E nos fala aí mais ou menos onde é que a gente pode te encontrar, entrar em contato, enfim. Bom, eu queria agradecer também. Eu fiquei muito feliz com esse convite, assim. Eu gosto muito do podcast de vocês já. Eu fiquei muito feliz de ser convidada num episódio sobre romances, que é uma coisa que eu amo, e ainda, né, sob esse título de especialista em romances, assim. Especialista só porque eu leio muito mesmo. Mas muito, muito obrigada, gente, por me convidarem. Eu adorei participar desse episódio. Luísa, eu quero te agradecer, então, por ter aceitado o convite. Tu é uma ótima comunicadora, então fico feliz de te receber aqui. E fica a dica, então, @_literamor_, né, que é o teu Instagram, que tem ótimas indicações. Inclusive, vou lá dar uma olhada, começar a botar tudo no meu carrinho, compulsiva, e ver quais vão ser as minhas próximas leituras de romance. Então, muito obrigada mesmo. E queremos lembrar que todo mundo que nós somos o @Clube da Não Cultura. Então, TikTok, Twitch, Instagram, sei lá mais o que vier pela frente. É sempre o mesmo @. Não esqueça de avaliar o episódio, né? E dar um engajamento básico que a gente tá precisando. Sim, todo mundo, né, no Instagram. Instagram mata a gente, né? Meu Deus. Total. Então é isso, gente. Até o próximo até a próxima semana. E até mais. Beijo. Beijo. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Beijo.